Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a formação dos professores. Então vamos ao mais atual documento a respeito deste assunto. Não esqueça de deixar o like também aqui nesse vídeo e compartilhar com seus colegas professores que estão estudando para concursos das carreiras educacionais. Então preste atenção, né? Nós já vimos aqui no YouTube uma aula, né, sobre a educação continuada, sobre formação de professores. Nessa mesma aula eu mencionei da elaboração desse importante documento, né, que serviria como uma base para todo esse processo de formação. Então nós temos o documento mais recente de 2019, que vai trazer, né, essa base para nós professores, para a formação tanto inicial também, né, como a parte de toda a formação continuada desses professores, que é importantíssimo sim durante o pleno desenvolvimento, né, do trabalho do professor e da prática educativa. É interessante a gente analisar a importância mesmo desse documento, que traz para nós, professores, uma visão, né, até mesmo do nosso contexto atual, né, de como a educação deve se desenvolver. Então, isso também vai facilitar mesmo até para a gente entender o que se esperar, né, dessa formação desse profissional que vai atuar dentro das instituições. Então, preste atenção, diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica, tá? E essa base nacional comum, né, que é a BNC, para a formação inicial de professores da educação básica também. Então, assim, nós temos aqui este documento, resolução número 2, de 2020 de 2019. Esse vídeo nós vamos tratar apenas desse primeiro capítulo, para a gente entender, né, do que está sendo, né, mencionado aqui, né, e como deve ser tratado, e os principais fatores, né, a base, né, os princípios deste documento. Então aqui vai primeiro apresentar. Então esse primeiro capítulo vai apresentar o que se espera, tá, em relação a este assunto. Aqui eu não vou ler toda, eu vou só mesmo pontuando para vocês, até mesmo para a gente poder ficar por dentro e contextualizar sobre essa formação, né, que saiu aí, essa base nacional comum para a formação dos professores. Essa resolução, né, ela define sim, né, essas diretrizes, né, ou seja, tudo que deve ser seguido para essa formação inicial em nível superior dos professores para a educação básica, institui esta base nacional comum para a formação inicial de professores, constante no anexo que vem nesse documento, nós vamos ver mais para frente, tá? A qual deve ser implementada em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à formação docente. Então, ela vai servir, né, essas diretrizes aqui, esse documento, ele vai servir como uma referência, né, como essa formação deve ser desenvolvida. E é importante a gente destacar que foram implementados novos procedimentos, novas ações, justamente para melhorar esta formação desses profissionais, né, de acordo com todas as demandas, dificuldades e tudo com que a nossa profissão precisa, né? Então vamos ver sim essas informações. Lá no artigo 2º vai falar o seguinte: a formação docente pressupõe o desenvolvimento pelo licenciando das competências gerais previstas na BNCC de Educação Básica, né, que nós já estudamos, tá, essas competências, já estudamos aqui também as aulas de Base Nacional Comum Curricular, né, todas as etapas nós já estudamos, sim, referente aí à educação básica. E aí o que está falando aqui? Né, primeiro, o professor, a Base Nacional Comum Curricular é o documento mais atual que nós temos de educação no nosso país. Então, assim, o professor, quando ele vai sair da sua graduação, né, quando ele sai para poder atuar, ele sai apto para poder atuar, ele não pode sair sem conhecer muito bem esse documento e principalmente sem ter desenvolvido as competências, né, que constam neste documento. Então, por isso que a gente sempre vai ver essa relação aqui sendo citada neste documento, tá? Então, bem como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, ou seja, essa formação docente, né, que o professor vai adquirir lá na faculdade, precisa ter
Claro, né, o desenvolvimento das competências gerais que estão previstas lá na BNCC da nossa educação básica, assim como esse conjunto de aprendizagens essenciais, né, que devem ser garantidas aos estudantes, que são esses profissionais aqui vão trabalhar, né? Quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo como perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando a educação integral. E aí, a gente vê aqui, né, a citação desse pleno desenvolvimento do estudante, ou seja, o professor que vai sair daqui, esse profissional precisa ter em sua formação esse desenvolvimento dessas competências, assim como saber muito bem, né, como deve garantir esse conjunto de aprendizagens essenciais para os estudantes que esse professor vai trabalhar e, claro, sabendo, né, lidar com tudo isso. Não é só transmissão do conhecimento, não é só conteúdo. Aqui nós temos esta relação de que esta formação desse profissional deve sair, sim, né, de forma plena, ou seja, esse professor ele vai trabalhar o conjunto de atividades, aprendizagens essenciais para o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, não é só conteúdo, o aspecto emocional, o físico, o cognitivo, tudo isso envolve esse pleno desenvolvimento. Por isso que fala em educação integral, né, trabalhando-se o todo. Com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes. Então, claro, né, com base nos princípios, né, que são estabelecidos nessas competências gerais lá, que constam na nossa Base Nacional Comum Curricular, é requerido sim deste estudante, né, o desenvolvimento dessas competências gerais docentes. Olha lá, as competências gerais docentes, bem como as competências específicas e as habilidades correspondentes a elas, indicadas no anexo que nós vamos ver mais pra frente, integra essa resolução, compõe-se a Base Nacional Comum, né, para a formação dos professores, ou seja, essa Base Nacional Comum, ela tem ali as competências gerais que precisam ser desenvolvidas, assim como as competências específicas, né, para o desenvolvimento do profissional, né, que vai trabalhar com educação. Veja bem, dentro dessas competências específicas que foram citadas, nós temos aqui uma classificação que esta resolução trouxe. Preste atenção aqui, que é justamente tem que ter o conhecimento, a prática e o engajamento. Né? Isso aqui, né, são as ações as competências que esta resolução trouxe e que é muito importante. E assim foram definidas, foram subdivididas, até mesmo para se trabalhar mais e especificar cada uma delas, para entender a importância de se trabalhar o todo. Né? Então, assim, cada vez mais, assim como os nossos documentos oficiais, né, que visam, né, esse pleno desenvolvimento do estudante, esse protagonismo do estudante, essa questão de se trabalhar de forma contextualizada, a questão de valorizar diversidade, tudo isso que está presente hoje no nosso contexto atual, né, de hoje, e que deve estar desarticulado daquele ensino totalmente tradicional que visava apenas a transmissão do conteúdo, assim como foi, né, estar sendo o desenvolvimento na nossa educação no contexto de hoje, deve ser também, né, valorizada aqui esta evolução em relação à formação desses profissionais. Então, a formação desses profissionais, né, deve garantir todas essas competências aqui que são específicas para este cargo, né? São específicas para se trabalhar com educação, né? Para esses profissionais, os professores. E aí, eu vou lembrar aqui vocês até mesmo da minha própria formação. Eu me formei numa das melhores universidades do Brasil, né? Que é a Universidade Pública daqui de Brasília, né? A UNB. E uma das melhores instituições. Mas, claro, dentro da minha formação senti muita falta, né? Isso eu já falei em outros vídeos também, dessa questão desta prática, né? Porque quando eu saí, né, da universidade e fui atuar,
eu tive muita dificuldade, principalmente em relação a essas especificidades e que este documento trouxe, tentando valorizar, resgatar e trabalhar para que isso, né, não se tenha mais daqui para frente nas formações desses novos profissionais, esses novos professores. Então, quando se fala em conhecimento, quando se coloca conhecimento, prática e engajamento, né, a gente tem ali uma importância de se trabalhar o todo dentro da nossa formação, para aí sim a gente poder atuar de forma plena e significativa e positiva dentro das instituições de ensino. Então, existe aqui essas competências. Vamos especificar aqui, ó, as competências específicas se referem a 3 dimensões fundamentais, as quais, de modo interdependente e sem hierarquia, né, gente? Isso aqui é muito mais importante do que isso. Não, gente. Tudo, o todo deve ser trabalhado, né? Sem hierarquia, eles vão estar integrados, né? Se integram e se complementam também na ação docente. Então, nós temos aqui o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Uma coisa é conhecimento profissional e prática, né, profissional. Conhecimento profissional, por exemplo, a gente saiu da universidade com toda aquela base teórica, né, muito bem fundamentada, né, muitos estudos, muitas pesquisas, muitos trabalhos que foram entregues. E aí uma coisa é a gente ter o conhecimento. Outra coisa totalmente diferente é a prática. É você entrar numa sala de aula, conhecer a realidade dos estudantes, saber lidar com cada um desses estudantes, suas experiências, suas especificidades, suas dificuldades, saber planejar para atender a todos. Então, uma coisa é você ter todo o conhecimento teórico. Outra coisa é você ter, sim, esse conhecimento prático, né? E também saber trabalhar com isso. E para isso também acontecer, é importante ter esse engajamento profissional. Quando fala em engajamento profissional, a gente está falando realmente em poder, né, ali estar apto, estar com vontade mesmo de poder fazer isso, de poder trabalhar com isso, é engajar-se, né? Se o aluno tem dificuldade, se o aluno não está, ele não consegue evoluir, se o profissional não estiver engajado, né, ali com aquela visão de, nossa, eu preciso sim trabalhar isso, eu preciso ajudar, preciso auxiliar, preciso trazer novas ferramentas, se ele não tiver esse engajamento, e esse trabalho também não vai ser positivo, não vai ser efetivo. Então, por isso que se junta esses 3 aqui, e muito importante esse ponto aqui dessa resolução, tá? Agora, as especificidades de cada um dessas competências, tá? As competências específicas da dimensão do conhecimento profissional são as seguintes, que a gente está falando sobre o conhecimento profissional, viu, gente? Quais são as competências específicas deste conhecimento, né, a dimensão do conhecimento profissional? Dominar objetos de conhecimento, saber ensiná-los, ou seja, estudar, né, lá na faculdade, né, ter ali o conhecimento teórico, né, que nós fazemos isso, demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem, reconhecer os contextos de vida dos estudantes, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Isso aqui faz parte do profissional ter um bom conhecimento, né? Um bom conhecimento da sua própria profissão, porque isso aqui tudo envolve esse conhecimento, entenderam? Agora aqui, competências específicas da dimensão da prática, né? Prática profissional. Então, tem sim que se ter esse desenvolvimento dessas competências específicas, dessa dimensão da prática profissional, que é planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. Né? Uma coisa é você ter a teoria, você saber, conhecer as teorias da aprendizagem, nossa, são essas, fazem isso, os representantes. Outra coisa é você saber planejar de acordo com o que você estudou essas teorias para atender o seu estudante, né? Isso aqui é a prática. Criar, né, e saber gerir, claro, os ambientes de aprendizagem. A gente vê professores, né, que adoecem, claro, com todas as dificuldades que são apresentadas durante a nossa prática educativa. Então, assim, o professor ele também tem que saber lidar
criar situações, saber lidar com esses processos de aprendizagem dentro do ambiente, um ambiente educacional que possui ali cada aluno de acordo com sua vivência, de acordo com a sua especificidade, dificuldade. Então, assim, não é fácil, o professor tem que saber também lidar com isso. Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino. Uma coisa a avaliação é um principal instrumento, né, deve ser sim trabalhado de uma forma qualitativa, né, deve atender às especificidades dos alunos, tudo isso que a gente sabe de avaliação. As 3 funções principais da avaliação são essas, né, que a gente já estudou bastante. Uma coisa é você ter esse conhecimento, né? Agora outra coisa é essa prática. Né, saber avaliar o aluno. Muitos professores, apesar de entenderem muito bem, né, o sentido de avaliação no nosso contexto atual, que mudou bastante, não é só mais aquele sentido de classificar o aluno e comparar, muitos professores, apesar de conhecerem, mesmo assim, na hora da prática, acabam desenvolvendo esse tipo de avaliação, que é a avaliação somativa, e que está ligado lá àquele ensino tradicional, cada vez mais deve ser desvinculado da nossa prática. Então, tem que ter muito cuidado aqui em relação a essa prática, né? Saber avaliar. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento, as competências e as habilidades, saber conduzir, né, todas as práticas, as ações, né, tudo que envolve aqui o desenvolvimento da prática educativa. Agora, passando para competências específicas, a nossa dimensão do engajamento profissional, que foi o que eu falei, né? O engajamento profissional é muito importante, tem uma importância muito significativa aqui no nosso fazer pedagógico. Então, comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional. O que é comprometer com esse desenvolvimento profissional? É aquele momento do professor realmente estar comprometido com aquilo que ele está fazendo, é realmente sentir, né, e fazer esse comprometimento, né, fazer desse comprometimento o melhor trabalho para os seus alunos. É estar comprometido com o sistema, com os alunos, com a escola, instituição, né, todos, comunidade. Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. Né? Quando a gente coloca todos são capazes, e aqui o profissional, né, ele está compreendendo e ele vai se comprometer com isso, que ele sabe que todos são capazes, ele vai também, né, ter ali aquela consciência no sentido de preparar atividades diferenciadas para aqueles que estão com dificuldades, no sentido de saber compreender o outro, suas experiências, toda essa parte que também afeta esse desenvolvimento do aluno, é se comprometer mesmo. Participar do projeto pedagógico da escola, da construção de valores democráticos. Uma coisa é o professor, né, o docente, sair da faculdade sabendo muito bem da importância do que se o desenvolvimento do projeto político-pedagógico da instituição, que a gente sabe que é o documento norteador, é o documento que deve ser elaborado com a participação de todos, é o documento em que todos têm a responsabilidade, porque todos, né, participaram da sua elaboração. Uma coisa é saber na teoria, né, tudo isso sobre o PPP. Outra coisa é entrar numa instituição e, não, aquele dia não, hoje eu não vou, e, podem falar por mim aí que eu não tô nem aí. Outra coisa é a prática. Então, realmente, uma dessas partes importantes aqui desse engajamento é o professor entender, o profissional entender a importância, né, de participar do PPP, que é um dos principais documentos, né, dentro da instituição, que nós já sabemos disso. Engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. Com certeza, né, engajar com a instituição, com as comunidades, famílias, né, todas ali, todas as famílias, todos os participantes, né, visando sempre melhorar, sempre esse engajamento profissional é no sentido de melhorar, sim, tanto o desenvolvimento da prática educativa como até mesmo o ambiente escolar, ok? Olha só, gente, próximo capítulo, tá, vai ser sobre os fundamentos e da política da formação docente. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade a esse importantíssimo documento sobre a formação inicial dos professores. E nós vamos passar para o capítulo 2. E vamos seguindo assim, para até a gente finalizar todo o documento, que eu acho importante, sim, a gente poder fazer a leitura, né, poder saber exatamente, de fato, como está escrito nas próprias
diretrizes no próprio documento, na resolução, né, que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder ficar exatamente por dentro de como este conteúdo ele vai ser cobrado nas nossas provas de concursos públicos, tá? Então, na próxima aula, eu venho aqui com a parte 2 desse vídeo e nós vamos seguir toda a diretriz, tá? Todo o documento. Vejo vocês no próximo vídeo e espero também ter contribuído aí com mais uma aula de conhecimentos pedagógicos para vocês. Até lá!